eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Esse texto que nós vamos ler, Cristo, depois da ressurreição, chega aos discípulos e declara, as seguintes verdades aos seus discípulos. Isso vai acontecer na última sessão, no final do livro, do verso 18 em diante. Diz assim, Mateus capítulo 28, verso 18 em diante. Diz assim a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Redentor, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar reunidos com os nossos irmãos para abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, aprendermos de Ti, Senhor Deus. Os Teus ensinamentos, eles são vida para nós. A Tua palavra é o nosso sustento, é a nossa paz e a nossa alegria. A Tua vontade, Senhor Deus, é o que alegra o nosso coração. Ajuda-nos, pelo amor do Teu nome, a compreendermos a Tua vontade, desvendando os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da glória do Teu Evangelho nas Sagradas Escrituras. É o que pedimos ao Senhor, para a glória do Senhor tão somente, e para o bem da Tua igreja, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você imagina Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos, ele fala aos seus discípulos abertamente dizendo: toda a autoridade, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Perceba que isso Cristo diz depois da ressurreição, depois de cumprir a obra redentora, mas surge a pergunta: que autoridade, ou que poder, ou que autoridade tinha Cristo, tem Cristo agora que ele não tinha antes? Que autoridade foi essa que lhe foi dada? Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Que autoridade foi dada a ele que ele não possuía antes? Que poder, que domínio tem ele agora que ele não possuía antes? Porque o texto, quanto ao tempo, é claro, dizendo: toda a autoridade me foi dada. E o importante aqui é nós pensarmos que ele diz isso após a completude da obra da redenção, quando ele ressuscita dentre os mortos, que é o fim, não há nada mais para ser feito, toda a obra já foi consumada, nada mais pode se acrescentar. Esse vai ser o embate na Escritura por todo o Novo Testamento. Quando alguém quer acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, os apóstolos vão dizer: não, Cristo é suficiente, nada mais pode ser acrescentado. Quiseram acrescentar a circuncisão, disseram: não a circuncisão não pode ser acrescida ao Evangelho, porque Cristo completou toda a obra. Então o Evangelho claramente nos ensina que Cristo, quando ressuscita dentre os mortos, tudo aquilo que ele fez, ele diz que ele recebeu poder, a autoridade nos céus e na terra. Para quê e por quê? Antes de responder essa pergunta, que o texto vai nos responder com clareza, a Bíblia nos parece clara no que diz respeito, irmãos,
ao ensino da soberania de Deus. Veja, Deus é soberano sobre todas as coisas, nós não podemos fugir disso. Tem um teólogo conhecido chamado J.I. Packer, que diz o seguinte sobre a soberania de Deus. Ele fala, não é? A declaração da soberania absoluta de Deus na criação, não é? A providência e graça é a base bíblica para nós, a base bíblica para nós podermos entender, não é? O louvor e a glória ao seu nome. Ele diz abertamente: o entendimento do domínio absoluto de Deus na criação é o fundamento para que nós possamos louvá-lo. Ele continua: a visão de Deus no trono significa isso. Ele continua: ele está governando, ele está dominando sobre todas as coisas. Ele continua ainda: nós somos constantemente informados, explicitamente, através dos termos Senhor, ou Deus Rei, ou Senhor Reina. Ele exercitando domínio sobre todas as coisas, sejam as coisas grandes ou pequenas, sejam, podemos chamar assim, exércitos de moscas ou exércitos de anjos. Quando, por exemplo, Herodes não deu glória a Deus, ele cai morto, diz a Escritura, e ele foi comido, uma ordem bíblica imediata. O Senhor que tem domínio sobre os exércitos, o Deus que ordena que as pulgas invadam, que as moscas invadam, que o domínio sobre todos os reinos, tem domínio sobre todos os exércitos na terra. Então é claro que ele governa todas as coisas. Perceba que isso se revela muitas vezes no próprio juízo de Deus contra o pecado. Deus criou o mundo e as coisas que ele criou, ele faz vir sobre aqueles que são ímpios. Como foi que Faraó e seu exército foram destruídos? Foram destruídos porque ele tem um governo sobre a água, sobre o mar, e eles passam a pé enxuto e o mar engole Faraó e seu exército. A própria criação, o Deus que tem o domínio, o governo da criação, se levanta contra aqueles que se levantam contra ele. A doutrina da soberania de Deus, irmãos, nos ajuda a entender a doutrina da providência. Deus é quem governa todas as coisas acontecem para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Catecismo Maior de Westminster afirma, quando descreve acerca do que é providência, ele diz categoricamente, não é? É o seu poder mais sábio e santo de governar toda a sua criatura, ordenando-as ou organizando-as, e também governar todas as suas ações para a sua glória. Ele tem o domínio, o poder de governar tudo que existe para um determinado fim. O Criador, então, ele governa todas as coisas segundo a sua própria vontade. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra nas suas mãos. Ele se envolve em todos os eventos. Ele ordena que as coisas cumpram o propósito que ele determinou. Deus está em total domínio do mundo. Tudo o que acontece, todas as coisas têm um propósito claro. Nós não compreendemos muita coisa, mas nós temos a certeza que o que acontece conosco é para o nosso bem, mesmo não tendo a mínima ideia de que aquilo pode ser chamado de bom. A gente tem tanta certeza e tanta convicção, mesmo no medo, mesmo no pavor que toma conta da nossa alma, nós podemos perceber que Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. É por isso que o argumento que Jesus dá para nós orarmos a oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tu é a glória, para sempre, pelo século dos séculos. Sabe por quê, Senhor? Eu peço a Ti, porque o reino é Teu, Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Teu é o poder. Quem pode
fazer senão o Senhor? Quem pode cumprir senão o Senhor? E quando isso acontece, é para a tua glória. Nós te pedimos isso porque todas as coisas têm um propósito, a tua própria glória. É o que Paulo vai falar aos Romanos. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Essa é a perspectiva do Deus que tem o governo sobre todas as coisas. Nada foge ao seu domínio. Deus está dominando o mundo. A mão dele pode estar escondida, mas o seu governo é absoluto. Você pode não ver a mão dele, você não pode perceber a mão dele, mas o seu domínio é absoluto. A Bíblia afirma a soberania absoluta do Deus triuno. Quando Jesus Cristo declara, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem é Jesus Cristo, irmãos? Quem é Jesus Cristo? Eu sempre procuro, a gente acha que não é tão importante essas coisas, mas é importante sim. Uma vez, eu vim do interior de Pernambuco, cidade chamada Garanhuns. Eu dava aula no Instituto Bíblico do Norte e eu estava vindo de volta para Recife. E eu vinha lendo um livro sentado no ônibus e vinha uma moça atrás e chegou um rapaz e sentou do lado dela e começou a falar do Evangelho de Cristo. Resultado, eu achei tão interessante, eu parei de ler, fiquei ouvindo ele pregando o Evangelho de Cristo. Aquilo até me constrangeu, porque quantas pessoas sentaram ao meu lado, eu não me importei. Puxa, como eu fui insensível, né? E aquele rapaz me ensinou tanta coisa. Quando terminou aquele diálogo entre eles dois, aí eu parei, me virei a ele, me apresentei como um crente. Eu não falei que era pastor, nem professor de seminário, eu disse apenas que era um crente e fiquei impressionado com ele, e alegre pelo que eu vi ali, não é? E começamos a conversar, e no meio da conversa perguntei qual era a igreja dele. Aí ele disse, não me disse o nome da igreja, eu fiquei preocupado, eu chamei ele de irmão, já estava com medo de, será que ele é meu irmão mesmo, né? Porque por que eu disse que igreja ele é, né? Bem, a conversa foi rolando e a gente foi conversando e eu tentando, ele cortando para um lado para o outro, não me dizia o nome da igreja, eu comecei a ficar preocupado, então eu comecei a fazer as perguntas-chave. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Ele disse, creio. Você crê na doutrina da Trindade? Ele disse, não como vocês creem. Eu disse, agora eu certamente, ele não é meu irmão. Ele não tem a minha fé. Porque o que importa aqui não é crer em Cristo. Quem é Cristo? Para ele, a Trindade não é a verdade bíblica de um só Deus que subsiste em três pessoas. Ele cria numa heresia chamada modalismo. Eu disse, essa sua fé vai lhe lançar no inferno. Você precisa se arrepender, você precisa conhecer o verdadeiro Deus. De repente eu estava evangelizando ele agora, até porque eu agora tinha que evangelizar e depois evangelizar a menina que ele evangelizou. O serviço tem que ser completo, né? Porque o negócio foi complexo, né? Mas você entende que quando nós falamos assim, foi dada a autoridade e nós perguntamos quem é Jesus Cristo? Entenda que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que se tornou homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como Deus, ele tem o domínio da Trindade, ele governa todas as coisas, nada foge ao seu domínio. Mas como pessoa, o Deus que se tornou homem, como homem, foi-lhe dado agora uma autoridade que ele não possuía antes. Autoridade sobre a igreja. Ele não tinha, e é interessante isso, agora foi-lhe dado autoridade sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja, a Bíblia diz, ele é o cabeça da igreja, ele é o legislador da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o presbítero da igreja, ele é o diácono da igreja. Todos os ofícios da igreja, ele é a fonte de tudo isso.
Ninguém veio para servir senão ele. Ele disse, eu não vim ser servido, eu vim servir, isso é diaconia. Ele disse lá, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 1, diz, Jesus Cristo, o apóstolo, presbiterato, o nosso sumo sacerdote, todos os ofícios da igreja, legislador, senhor, governador da igreja, foi-lhe dada uma autoridade que ele não tinha. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Profeta Daniel, capítulo 7. Queria que você acompanhasse comigo. 7, 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja, ele chega diante do ancião de dias, e veja o que diz o 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Essa é uma linguagem que está sendo utilizada em Mateus. Cristo está usando a linguagem do Antigo Testamento, mas não para aí. Eu queria que você, ainda com a sua Bíblia aberta, lesse comigo o texto conhecido de Mateus, Salmo 2, 7 e 8, ele diz assim, né? Então, esse é o decreto de Deus. O Senhor disse a mim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra como tua posse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei. Veja, é interessante que foi prometido a ele uma autoridade, o governo, ele diz, pede e eu te darei. Te darei as nações por herança, e os fins da terra como tua posse. Isso é, irmãos, o domínio que é dado a ele. No Salmo 110, verso 1 e 2, por favor, o salmista diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo por estrado dos teus pés. E o Senhor enviará de Sião o seu cetro poderoso, né? De Sião, teu cetro poderoso, governa e governará no meio dos teus inimigos. Senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos, né? Os teus inimigos como estrado debaixo dos teus pés. Pede-me e eu te darei. Pede-me as nações por herança e eu te entregarei. Lá em Isaías, no capítulo 9, por favor, versos 6 a 7, diz assim, um filho nasceu, um filho nos foi dado, diz o texto. Veja a expressão, e o governo está sob seus ombros. Veja que coisa interessante. O governo está sobre os seus ombros. E seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O aumento do seu governo e da paz. Interessante, veja, a linguagem que ele utiliza haverá um crescimento desse governo e a paz que não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer, não é, a justiça com equidade
E perceba que a linguagem de Isaías descreve uma autoridade que é dado a ele, e coloca sobre ele uma autoridade e um governo, e ele vai reger todas as coisas com justiça, com equidade. Esse é o governo, esse que tem autoridade sobre todos. Quando nós consideramos as passagens do Novo Testamento, em que Jesus Cristo declara, que o Novo Testamento declara que Jesus, depois da sua ressurreição e ascensão, ele assumiu o reino messiânico, abrangente, por exemplo, veja lá Romanos 14, verso 9, veja o que Romanos diz, e aí é interessante a linguagem de Paulo: para este fim, Cristo morreu e ressuscitou. Lembre-se que Mateus descreve Cristo dizendo pós-ressurreição, toda autoridade me foi dada. Paulo está dizendo agora, para este fim, Cristo morreu e ressuscitou, para que ele possa ser o quê? Senhor, tanto de mortos quanto dos vivos. É para esse fim que ele ressuscitou, para que ele tenha domínio sobre todos. É por isso que é na sua ressurreição, então, que ele declara: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso anteriormente não tinha sido dito. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 24 e 26, Paulo diz exatamente isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 15, verso 24 a 26. Só um momento, por favor. 15, 24 a 26, diz assim a palavra de Deus: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Veja, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ele conquistou todas as coisas. Sabe que a imagem do Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, é exatamente a imagem do rei vindo com a carruagem, com seus inimigos destruídos e jogado aos pés do soberano. Jesus Cristo, e aí o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, porque tem domínio sobre todas as coisas. Ele é soberano, sim. Ele tem domínio, sim, sobre tudo e todos. E ninguém pode fugir a essa verdade. Não quero fazer uma contínua leitura de texto, mas eu preciso ler mais 2 textos com vocês e encerro essa primeira etapa. Filipenses capítulo 2, verso 8 a 11, Paulo diz exatamente isso. Sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8 a 11. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Assim ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará no céu e na terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, ele se humilha, ele morre, ele ressuscita dentre os mortos, e foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, e todos vão se curvar diante dele, todos vão se prostrar diante da sua autoridade. Palavra de Paulo. Em Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, você vai se deparar com uma coisa impressionante, não é? De novo, a morte e a ressurreição está em tela. Efésios 1, 20 a 23, Paulo vai falar. O Pai ressuscitou Jesus Cristo da morte e o fez assentar a sua mão direita nos lugares celestiais. Veja, Paulo diz no verso 20,
O Pai, aqui subentendido, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, acima toda autoridade, governo e poder e domínio, todo nome que se possa nominar. Não vai governar não apenas essa época, mas até a era vindoura. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele diz: e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o colocou e fez dele o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. O que o texto vai dizer? Ele o fez cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. É por isso que o que você leu no versos 20 a 23, e que ele morreu, e que ele ressuscitou, e que ele está sentado à direita do Pai, vai acontecer no capítulo 2, verso 1 a 10, quando ele diz assim: olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo vai dizer no verso 1 do capítulo 2, depois, estávamos andando segundo o curso desse mundo, preso nas garras dos principados e potestades de Satanás, éramos filhos da ira. Ele continua: fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, éramos escravos, estávamos perdidos. Aí no verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Ele, e nos fez, veja, e nos ressuscitou com Ele, e na sequência, e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Ele. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu com a igreja. Deus, Ele completa, Ele entrega à igreja o domínio dele sobre a igreja, é claro. Aí vem a pergunta: como é que ele assumiu essa autoridade para reinar, irmãos? Como ele assumiu essa autoridade para ter posse e domínio sobre tudo isso? É necessário então fazermos uma distinção importante. Tem dois teólogos no século XVIII, dois escoceses, né? Erskine e Fisher. O escocês claramente no século XVIII diz o seguinte: preste bem atenção de como ele vai diferenciar isso, porque Jesus Cristo, aparentemente, como a Bíblia fala, ele tem domínio como criador de todas as coisas, mas agora ele tem um domínio que foi dado a ele, associado à morte e ressurreição dele. E então ele pergunta: que diferença tem esses dois domínios? Como é que eu posso distinguir um domínio e o outro? Que autoridade que ele tinha e que autoridade ele não tinha, que passa a ter agora? E ele responde. A pergunta que ele faz, ele cria um catecismo e diz o seguinte: como o reino de Deus é dividido? Ele diz duas formas. Ele fala o reino essencial e o reino mediatorial. Ele pergunta: o que é o reino essencial? É o poder supremo e absoluto, o qual ele tem sobre todas as criaturas no céu e na terra, essencialmente e naturalmente, como Deus igual ao Pai. Cristo, como Deus igual ao Pai, tem domínio essencial sobre toda a criação. Aí ele vem a pergunta: e o reino mediatorial, o que é? Ele responde: é o poder soberano e a autoridade soberana que ele tem sobre a igreja, que foi dado a ele como mediador. O reino essencial de Cristo pertence a ele como a segunda pessoa da Trindade. O reino imutável. Mas o reino mediatorial, irmãos, pertence a ele como o Filho encarnado de Deus. O domínio sobre todas as coisas pertence a ele como literalmente a segunda pessoa da Trindade. Mas o reino mediatorial que é dado a ele sobre a igreja é dado a ele como o Filho de Deus encarnado, o Deus homem.
Esse reino é dado a ele na exaltação dele. Esse reino, ele está sujeito à mudança. Esse reino pode crescer e aumentar. Esse reino se estende até os fins da terra. Mas tem um foco. A igreja. Ele governa todas as coisas, todos os governos, todas as autoridades, com um foco de abençoar a sua igreja. Um teólogo do século XIX, chamado Robert Dabney, disse o seguinte: a igreja é o domínio imediato de Cristo. Vamos lá. A igreja é pertencente a Cristo. Os seus membros são cidadãos. Os seus membros são cidadãos. E para o benefício do seu poder, todos se submetem ao seu governo. O seu poder, diz ele, se estende sobre toda a raça humana, até sobre os anjos, bons e maus, e até sobre o poder da natureza. O reino dele essencial opera, o governo dele sobre todas as coisas, sobre governos, nações, povos, faz com que ele tenha domínio e autoridade e governo para que todas essas coisas abençoem a sua igreja, elas sejam usadas para o bem do seu povo. É por isso, então, que você vai ouvir, veja bem, você vai ouvir Paulo dizendo abertamente em Romanos, no capítulo 20, no capítulo 8 particularmente, quando ele diz, quando ele descreve o que foi feito por Cristo como o Filho do Deus Altíssimo, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, e é interessante que Paulo, ele não usa uma palavra geral. Por exemplo, ele pode dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a Deus. Não, porque muita gente pode até conhecer a Deus, mas não é conhecido por Deus. Mas como é que eu sei que eu sou conhecido por Deus se eu amo? Não é por aquilo que a gente faz. Veja, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Jesus diz: eu nunca vos conheci. O grande problema é que eu não conheço vocês. Vocês até têm uma noção sobre mim, mas eu não sei quem são vocês, porque os que me conhecem são os que me amam. É por isso que o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo. E aqui, veja, irmãos, o que está sendo dito com todas as letras aqui, é que o governo dele governa a história, governa os que governam, governa as autoridades. Tudo isso para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que você imagina a história de José e todos os entraves e todos os descaminhos dessa história, aparente aos nossos olhos, chegaram ao termo que chegou? No capítulo 50 do livro de Gênesis, o texto diz assim: o mal que intentaste a mim, José diz aos seus irmãos, Deus intentou o bem. Não é que Deus tornou em bem, não, porque o bem não se torna em mal, nem o mal em bem. Bem é bem, mal é mal. O mal que vocês intentaram, Deus intentou o bem. Ele governa até a maldade do teu coração contra mim. Mas o que é mais fantástico nisso, que está encerrando o livro de Gênesis, assim como começa, termina. Todo dia da criação terminava assim: é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. O pecado entra no mundo
e destrói a humanidade, Deus não perdeu o domínio. Ele promete aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E Ele governa a história para o bem daqueles que amam a Ele. Como é que termina a história? Como termina a criação? O mal que intentaste, Deus intentou o bem. Tudo Ele faz para o nosso bem. Assim como termina a criação, termina o fim de Gênesis. O governo dele sobre todas essas coisas. É você pensar nos caminhos que Moisés descreve em Deuteronômio no capítulo 8, quando ele diz assim: Deus te fez passar. Vê que coisa interessante. Não é o inimigo, né? Veja, e não que não tenha ação do inimigo, mas o governo dele não nos permite imaginar que alguma coisa venha fugir ao seu domínio, a tal ponto de Moisés dizer: foi ele quem vos fez passar por fome, vos fez passar por seca, andar em meio a serpentes abrasadoras, ele te fez ter sede. Aí ele continua: tudo isso para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. E aí no verso 16 do mesmo capítulo 8 ele diz: e no final te fazer o bem. Verso 16. Esse é veja o governo. Só quem tem o governo de tudo. Quem governa Faraó, quem governa os exércitos, quem governa todas as coisas no céu e na terra, pode ter domínio de tal maneira. E aí o cabeça, que é Cristo, que deu a vida por sua igreja, exatamente ele tem esse domínio e ele conduz a sua igreja em vitória. E veja, para o teu bem, para o bem do teu povo, para o bem da igreja. Quando nós pensamos em governo, nós temos que começar com o governo. Não governa apenas o mundo, mas governa a igreja. Não tem lugar melhor para falar de política do que o modo como nós nos submetemos ao senhorio de Cristo na igreja. E se você volta comigo para Mateus 28, veja como ele tem autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Fazendo o que, irmãos? Ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a autoridade, irmãos, preste atenção na autoridade. Ele conquista, lembra que ele pediu ao Pai: me concede a terra por herança, os confins da terra, e ele deu àqueles que ele amou para si. Ele entregou a igreja a Cristo, e ele deu a vida pela igreja. Agora ele ordena: ide por todo o mundo. Veja, os meus eleitos estão em toda a terra. Ide por todo o mundo. Buscai o meu povo. E você vai porque eu venci, veja, porque foi me dada essa autoridade. É só por isso que vocês vão ter vitória na evangelização. É só por isso que vocês vão conquistar os eleitos do mundo. É porque eu venci. Porque o governo foi dado nas minhas mãos. A autoridade é minha, está sobre os meus ombros. Ele continua. Ele é tão governo que ele institui sacramento, batizando-os. É uma discussão que não tem fim, mas eu não posso me omitir no texto a essa discussão.
Certamente Jesus Cristo não está, no sentido mais específico, essa grande comissão não é dada a toda a igreja, porque não é dada a toda a igreja a autoridade para batizar, porque senão todos nós podíamos batizar. Se todos nós somos enviados para esse propósito, né? Obviamente ele está falando aqui dos apóstolos com esse fim, mas entenda num aspecto específico, porque num aspecto mais abrangente, toda a igreja é chamada para testemunhar de Cristo em todo lugar, em todo canto. Mas aqui o texto diz, ele tem domínio, e ele diz, esse é o sacramento que vai dar início à entrada daqueles que pertencem a mim, o batismo. E aí na sequência ele diz, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. Porque não é só entrar na igreja, vocês vão discipulá-los. Eles vão aprender a obedecer tudo aquilo que eu, veja que coisa interessante, que eu vos ensinei. Isso é a autoridade de Cristo, o governo dele sobre a igreja. Ele é o legislador, ele quem determina quem vai pregar, ele determina quais os sacramentos, ele determina o que se deve ensinar, o limite do ensino. Ele diz, o que eu vos ensinei. Aí você vai para João, no capítulo 14, João, capítulo 16, você vai se deparar com isso. Jesus diz assim, importa que eu vá, que eu suba, porque se eu for, o Espírito virá. E quando ele vier, de Jesus Cristo no Evangelho de João, quando ele vier, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Os evangelhos são inspirados. O Espírito vai trazer aos evangelistas aquilo que foi ensinado. E ele diz, é o Espírito que vai fazer isso. E no capítulo 16 ele diz, porque ainda tem coisas que vocês não podem suportar, e o Espírito ainda vos revelará. Ele está falando das cartas dos apóstolos, a interpretação dos eventos, a prática da doutrina. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, vocês vão ensinar tudo aquilo que eu vos ordenei. O Senhor, que é o cabeça da igreja, que é o presbítero da igreja, que é o pastor da igreja, o diácono da igreja, o legislador da igreja, ele que estabelece leis na igreja, é ele que institui os sacramentos na igreja. Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que na noite que ele foi traído, ele disse, tomando o pão, disse, esse é meu corpo, ele institui a Santa Ceia. Veja, o domínio dele é tão grande, que ele é quem institui o que a igreja deve ter por sacramento, o batismo e a Santa Ceia. Nada mais pode ser acrescentado, nenhuma lei pode ser dada à igreja, que leve a igreja a ter crise de consciência, que não seja a palavra ordenada por ele. Aí vem outros problemas que só saem disso. Você tem teólogos hoje, aí eu vou citar o nome dele, muito comum, Caio Fábio, por exemplo. Caio Fábio, que já teve seu papel, e eu espero em Deus que um dia ele recobre da consciência. É que não sei, eu já ouvi sermões dele na minha adolescência, que eram extraordinários, e eu não posso, ninguém pode negar isso, em hipótese alguma, como Deus usou com poder. Mas Caio Fábio diz uma coisa nos nossos dias que é aterrorizante. Ele diz assim, a minha chave hermenêutica é Cristo, até mesmo contra Paulo e contra os profetas. É como se que o que Paulo disse não foi ordenado por Cristo. Ele disse lá em João 16, é necessário que eu vá quando o Espírito vier. Dentre todas as coisas que ele diz, ele fala, e ele vos fará saber das coisas que ainda vocês não podem suportar agora.
não é só aquilo que eu ensinei aqui, não. É que eu vou ensinar. E veja como é que começa o livro de Atos. Teófilo, eu escrevi o primeiro livro acerca do que Cristo começou a fazer e a ensinar e a praticar aqui quando o seu ministério na terra. O Evangelho, segundo Lucas, o Evangelho de Lucas é o que Cristo passou a ensinar e a fazer enquanto ele estava na terra. E o que é Atos? Ele está nos céus. Ele diz, é agora o que ele passa a ensinar e a fazer dos céus. O primeiro livro é o que ele passou a ensinar e a fazer aqui. O segundo livro, Atos, é o que ele passa a ensinar e a fazer dos céus. É porque ele está sentado no trono, então que ele tem todo o poder. O governo dele foi dado. Ele é o nosso Senhor. E o Senhor nos manda, nós lemos em Romanos 13, obedecer as autoridades, foram instituídas por Deus. A Bíblia manda obedecer aos nossos pais, que é digno de honra. Às autoridades, aos governos, aos pais, à liderança da igreja. Mas há um cabeça aqui, que é Cristo. E é por isso que nós obedecemos aos pais, às lideranças da igreja e ao governo, mas nunca acima da autoridade dele. É por isso que ele diz, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, por minha causa, não é digno de mim. O Senhor disse a Eli, 1 Samuel 2, Eli, honraste, amaste mais aos teus filhos do que ao Senhor. Nada pode estar acima do governo dele. Nada pode ter autoridade acima dele. Eu nunca amo nada acima dele. Eu nunca amo ninguém acima dele. Eu nunca submeto a ninguém acima dele. Se nós entendermos esse princípio da igreja como debaixo da autoridade de Cristo, como aquele que essencialmente tem domínio sobre todas as coisas e como mediador tem autoridade sobre a igreja, nós podemos ter certeza que a nossa percepção de submissão, ela é submissão a Deus em Cristo, mas nunca acima dele. Nunca acima dele. Pedro disse, Senhor, nós deixamos pai, irmão, família por tua causa. Ele disse, nessa terra, vocês ainda terão muito mais irmãos, pai, mãe. Essa promessa, esse Senhor, ele é um pai. Ele diz ainda que a mãe que amamenta despreze o seu filho. Disse o Senhor, eu nunca te abandonarei. Esse é o governo, esse é o domínio dele. Essa é a autoridade dele sobre todas as coisas. Se nós não tivermos uma consciência nesse nível acerca daquilo que Deus em Cristo domina e governa, seja nação, estado, família, eu nunca vou me submeter às regras que ele estabeleceu e nem mesmo vou saber como sair dessas regras quando elas se colocam acima de Deus. Porque de fato só há um Senhor. Só há um cabeça. Esse é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Não há outro
que possa se comparar a ele. Deixa eu, caminhando para o fim, contar uma história rápida para vocês, né? Veja, irmãos, certa vez no interior do Pará, de onde eu sou natural, da cidade de Tucuruí, onde tem hidrelétrica, senão ninguém sabe o que é. Eu conheci um senhor que ele trabalhava numa empresa ligada à Eletronorte. Não era da Eletronorte, mas uma empresa satélite que trabalhava a fim de contribuir para a construção da hidrelétrica e as coisas necessárias daquela região. Ele trabalhava no setor pessoal e ele estava envolvido num esquema de roubo. E o esquema era roubar hora extra. O senhor dele, o patrão dele, ordenava isso, e ele então se submetia àquilo, e ele tinha, morando ali, o melhor hospital da região, os seus filhos estudavam na melhor escola da região, os melhores clubes sociais ele frequentava. Aí um dia ele conheceu o Evangelho. Irmão conheceu o Evangelho. E esse conhecimento trouxe grande angústia para ele, porque ele aprendeu que Deus é justo. Essa foi a primeira coisa que ele entendeu quanto à sua salvação. Ele agiu de misericórdia para comigo. Ele não agiu comigo como eu merecia. E ele aprendeu rápido que esse não era o caminho que ele deveria seguir, da prática da iniquidade que ele estava envolvido. Então ele voltou ao seu chefe e disse: não conte mais comigo a partir de hoje. Eu não posso mais me envolver com essas práticas, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da justiça. Ele é o meu Senhor, Ele é a autoridade sobre mim. Eu reconheço o seu governo, e eu não me submeto mais a esse tipo de autoridade que você impôs sobre mim. Acontece o que você imagina, aconteceu o que você pode imaginar. Ele foi demitido. E eu fui me despedir dele na rodoviária da cidade. Ele foi vender melancia à beira da estrada. E eu fui me despedir dele, fui orar com ele na rodoviária, eu fui orar com ele. Eu era seminarista na época. Eu lembro que ele disse: nunca estive tão bem. Porque tudo que eu estou fazendo está de acordo com a vontade do meu Senhor. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, nem se eu vou poder manter minha família como eu gostaria, mas eu sei que o Senhor é o meu Senhor. Não precisa falar de testemunho, como dele agora é um milionário, agora ele está... Não precisa essa história. Ele já se envolveu em outras coisas, ele caiu em outras coisas na caminhada dele. Mas hoje, um presbítero de uma igreja local, todos os seus filhos, tementes a Deus na igreja, viram no seu pai um homem íntegro, um exemplo a ser seguido. Antes de falarmos sobre governo e política, você precisa aprender de cara, de imediato. Quem é de fato o teu Senhor? Quem é soberano sobre você? Quem é o teu presidente? Quem é o teu governador? Quem é o teu rei? Quem é o teu marido? Quem é o teu pai? Quem é o teu Senhor? Essa resposta designará o modelo de governo que nós queremos nesse mundo. Sem dúvida alguma. Nós nunca mais ouviremos o que nós ouvimos num período não muito distante. Se não fosse o governo, eu não teria trabalho. Esse não conhece o seu Senhor.
Porque é Deus que nos dá trabalho. É Deus que nos dá emprego. É Deus quem sustenta a nossa vida. E é por isso que você é membro de uma igreja local. Você está debaixo da autoridade de Cristo. E exatamente por isso que a sua visão de mundo vai mudar. Porque o meu Cristo essencialmente governa o universo. E como mediador, Ele é Senhor da igreja, qual eu faço parte. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Criador. Ele é o meu juiz. Ele é o meu Redentor. E de maneira assombrosa, eu chamo de Pai. Foi assim que Cristo nos ensinou a orar. Pai. A primeira palavra. A primeira palavra. Submissão. Domínio. Governo. Pai. Você lembra de Paulo, quando foi convertido? E Ananias, ordenado por Deus, vá lá. Ananias diz, Senhor, esse homem manda matar a tua igreja. Esse homem é teu inimigo. O Senhor disse a ele, vai. Ele está orando. Que coisa impressionante. A primeira, você vai identificá-lo, ele vai estar orando quando você chegar. Ele se rende ao senhorio de Cristo. E diz, Pai. Ele já orou tantas vezes, Paulo, como aquele fariseu. Obrigado porque eu não sou como esses homens. Obrigado porque eu faço isso, eu faço aquilo. Agora ele diz, Pai. Porque ele escreveu aos Romanos dizendo, nós recebemos o espírito de adoção, qual nós clamamos, Abba, Pai. Essa foi a primeira marca dele. Esse é o meu Pai. Esse é o meu Senhor. Esse é o meu governo. Essa é a autoridade sobre mim. Eu descanso nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar ao Senhor. Queria que você curvasse sua cabeça por algum instante. Senhor, bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, cujo governo nós estamos submetidos. Tu és autoridade e Senhor sobre nossas vidas. Pedimos perdão porque nitidamente há tanta rebeldia no nosso coração, há tanto desejo de fazer a nossa própria vontade, há tanto anseio de andar segundo os nossos próprios pensamentos. Mas tu és o nosso legislador, tu deixaste a tua vontade revelada, nos ensina, Senhor, nos dá do teu Espírito, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar as glórias, as verdades do teu reino, revelado na tua palavra. Abençoa-nos nessa noite. Amanhã, se o Senhor nos permitir, ao voltarmos, possamos ainda, submetidos ao teu senhorio, ao teu governo, aprender como cuidar dos que sofrem no nosso meio, ouvindo ao Senhor, que é o nosso Rei e Pai. E nós pedimos, Senhor, nos ensina então a cuidar dos pobres, como a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.